Gente linda do Dani, a paz. Noé foi um homem que recebeu direto de Deus um chamado. Deus tinha para Noé um propósito. Deus chamou Noé para uma obra específica. Romanos no capítulo 11 fala que dele, por ele e para ele são todas as coisas. É dele, é de Deus, é por ele, é através de Deus e é para ele todas as coisas. A obra que Noé recebeu, a arca que ele ia fazer, foi uma obra que ele recebeu de Deus, então era dele. Foi uma obra que ele só conseguiu completar porque Deus ajudou. Deus deu todos os recursos, a madeira, o betume e até os animais foi Deus que mandou. Então isso me mostra que se eu tenho um propósito, se Deus tem um propósito na sua vida, Ele vai dar o recurso para cumprir isso aí, em nome de Jesus. A obra então era dele, a obra era por ele e a obra foi para ele. Noé fez aquilo para a glória de Deus. Noé fez aquilo pela igreja. Na época a igreja tinha 8 pessoas. Era Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 cunhadas. Mas Noé fez para a igreja. Foi algo feito por Deus, foi algo feito para Deus e foi algo feito pela obra de Deus. Interessante ver que enquanto Noé estava empenhado nas coisas que eram para o Senhor, a família de Noé teve paz. Você não vê briga entre eles, você vê muito pelo contrário. Se Deus destruiu a humanidade porque eles eram injustos, se Deus salvou os 8 é porque os 8 encontraram graça aos olhos de Deus. Deus tinha prazer naqueles 8. O interessante é que quando Noé sai daquela arca, depois de muito tempo, ele vai e ele planta uma videira ou uma vinha. Ele planta uma árvore de uva. Olha o que a Bíblia fala. Depois que Noé planta essa videira, ele faz vinho e ele se embebeda de vinho. E quando ele está bêbado, a Bíblia mostra um fato que fica agora subentendido, que Cã, o filho mais novo, foi lá e descobriu a nudez do pai. Alguns teólogos dizem que ele abusou sexualmente do pai, outros dizem que ele zombou da nudez do pai, não importa muito. Noé ficou tão irado que Noé amaldiçoou o menino. O que eu achei de profundo dessa passagem é que enquanto Noé estava empenhado numa obra que era dele, por ele e para ele, era de Deus, era por Deus, era para Deus, a família dele encontrou paz. Mas quando Noé se engajou numa obra egoísta, porque ele plantou a videira para ele beber o vinho, ele queria usufruir daquela obra. Não estou falando que é errado a gente comer dos frutos dos nossos trabalhos, não é errado a gente comer do fruto que a gente oferece para Deus. O errado é quando aquele fruto é só para a gente. Deus não tinha participação nenhuma na bebedice de Noé. Noé não fez aquilo para a glória de Deus. Noé não fez aquilo dele, não foi nem por ele e nem foi nem para ele. Estou falando isso para a gente tomar cuidado. A sua obra, o que você está fazendo, o que você está se empenhando na sua vida, seja sua faculdade, seu trabalho, tudo tem que ser para a glória de Deus. O carro que você vai comprar, por que você está comprando? A casa que você vai comprar, por que você está comprando? Qual é a sua intenção quando você está fazendo isso? Qual é a sua intenção com o seu trabalho? Qual é a sua intenção com a sua faculdade? Te sustentar? Ter luxo, ter descanso? Amém, isso é válido. Mas se isso for a obra principal, se não tiver nada de Deus no meio, você corre sérios riscos de fazer uma obra egoísta e de encontrar briga. Que em nome de Jesus você seja sábio e eu seja sábio, que nós sejamos sábios, agora um português que é mais correto, e a gente empenhe o nosso tempo, nossa dedicação, nosso carinho, nossa obra, nosso amor naquilo que é dele, por ele e para ele. Eu sou Daniel Saad e Deus te abençoe.